Uma boa noite a todos, na paz de Jesus, dando sequência à nossa aula de Cristologia ou Doutrina de Cristo, do nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, extensão aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje estudaremos então a pessoa de Cristo e a sua humanidade, a importância da humanidade de Jesus Cristo. Teologicamente, existe menos controvérsia em relação à humanidade de Jesus do que com a sua divindade. Mas esse tópico quanto à humanidade é tão importante quanto a sua divindade, pelos seguintes motivos. Se Jesus não era um de nós, portanto, humano, em Jesus não poderia haver salvação. A validade e a aplicabilidade da obra realizada na cruz vai depender da realidade da sua humanidade, assim como a sua eficácia depende da genuidade da sua divindade. Então, se Jesus não fosse humano, se ele não tivesse humanidade, se ele fosse apenas divino, não teria validade o sofrimento na cruz. Outra questão é, se Jesus não era um de nós, ele não poderia realizar o tipo de intercessão que um sacerdote deve fazer em favor dos que ele representa, conforme a gente vê em Hebreus 2,17. E se Jesus era um de nós e foi tentado como nós somos tentados, então pode nos compreender e nos ajudar em nossas lutas como homem, como é previsto, como é citado na Bíblia, em Hebreus 2,18, 4, 15, 16. Veja a importância que se dá por Jesus ser humano, né? Ter a humanidade. Dentro desse aspecto, nós vamos estudar a natureza física e humana de Jesus. A Bíblia dá várias indicações de que Jesus era uma pessoa completamente humana. Ele era de corpo, de mente e de espírito, como nós. No aspecto físico, Jesus foi gerado e nasceu como todos. Embora sua concepção fosse singular, daquele ponto em diante o processo foi aparentemente o mesmo experimentado por qualquer ser humano. O seu crescimento, ele teve a sua infância e sua adolescência como qualquer outra criança, adolescente dos seus dias. A ascendência humana. Jesus possuía uma genealogia humana e teria herdado as características genéticas dos seus antecessores. Tanto José como Maria eram da linhagem de Davi, e a genealogia de Mateus é baseada em José 1,17. E a de Lucas possivelmente em Maria 3, 23, 38. Vejamos que Jesus tinha limitações físicas tanto quanto qualquer um de nós. Jesus tinha fadiga, cansaço, citado em João, tinha fome, citado em Mateus, ele tinha sede, citado em João, tinha sono, citado também em Mateus 8,24. E Jesus, no seu aspecto físico, ele sentia dor, citado em Marcos 15, 15, 19. Nos seus aspectos
nos seus aspectos psicológicos, Jesus tinha algumas dessas características psicológicas não provam por si só que Jesus era humano, pois várias delas são atributos do próprio Deus, né? Porém, Jesus, no seu aspecto psicológico, ele demonstrava amor, compaixão, sofrimento e tristeza, alegria, ira, indignação, surpresa, admiração, solidão e abandono. E ele tinha uma capacidade cognitiva de entendimento. Isso tudo previsto nessas passagens bíblicas. No aspecto psicológico, Jesus tinha tanto quanto desenvolvimento psicológico quanto um humano, a pessoa de Cristo e a sua humanidade. No seu aspecto espiritual, podemos perceber que Jesus tinha uma dependência da oração. Ao todo, ao longo da Bíblia, temos 25 registros de dependência de oração. De dependência no aspecto espiritual do jejum, previsto em Mateus 4.2. Tinha tentação, teve a unção do Espírito e a participação nos cultos. Então, dentro desses três aspectos da humanidade de Cristo, tanto quanto no aspecto físico, tanto quanto no aspecto psicológico, tanto quanto no aspecto espiritual, é demonstrado a humanidade da pessoa de Jesus Cristo. Existem heresias primitivas que contestam essa humanidade de Cristo. Nós vamos perceber as heresias cedo na vida da igreja. Surgiram pensamentos que procuravam negar essa humanidade de Cristo. Entre os que negavam, nós podemos destacar o docetismo e o apolinarismo. O docetismo, que é do doque ou parecer, a divindade nunca poderia tornar-se realmente material, já que a matéria é inerente má, ao passo que Deus é puro. A carta de 1 João foi escrita basicamente para combater o docetismo, em 1 João 1, 1 e 2, 4, 1 e 3. O apolinarismo, que vem de Apolinário, que era bispo sírio do século IV, ele afirmava que Jesus era humano, somente fisicamente, mas sua alma era divina. Uma leitura limitada de João 1.14, propondo que apenas o Verbo é que se encarnava, o restante era divino. Uma maneira de acomodar o problema da natureza atual de Jesus. Então essas foram os maiores heresias primitivas que contestavam essa humanidade de Jesus Cristo. Dando sequência, vamos estudar sobre o nascimento da Virgem, né, de Cristo. O nascimento virginal de Cristo é a doutrina muito debatida entre o final do século XIX e o início do século XX, pelos fundamentalistas e pelos modernistas. Os fundamentalistas a defendiam, consideravam uma crença essencial que Jesus tenha nascido da Virgem, baseado nos poucos relatos bíblicos existentes, como em Mateus, Lucas e Isaías. Já os modernistas rejeitavam, consideravam não ser essencial
ou reinterpretavam de modo não literal, com base nos seguintes argumentos. Os modernistas rejeitavam e diziam assim, o silêncio de Jesus sobre o assunto. Jesus não fez silêncio a respeito só desse assunto. Jesus fez silêncio sobre muitas outras coisas também, né? Os modernistas também contestavam e rejeitavam o nascimento virginal de Jesus Cristo, vindo da Virgem Maria, pelo silêncio também de Marcos, de João e de Paulo. Mas o propósito desses escritores bíblicos não era o de narrar as circunstâncias do nascimento de Cristo, e sim o porquê veio e a que veio. Então esses são alguns das questões debatidas aí a respeito da doutrina. O duplo milagre da concepção de Jesus através da Virgem, Deus provê tanto o componente humano como a encarnação. A relação entre a concepção da Virgem e a encarnação é a impecabilidade de Cristo. Alguns teólogos argumentam que o nascimento de Jesus Cristo de uma virgem não era indispensável para a sua encarnação, criação direta sem a necessidade dos pais. A impecabilidade porque o Espírito Santo santificaria qualquer influência pecaminosa transmitida pelo macho somente ou pela mulher. Veja que a doutrina ela é muito debatida e foi muito debatida até poucos tempos atrás, até o início do nosso século, do século XX, onde essas duas doutrinas, esses dois segmentos debatem o fundamentalismo e o modernismo. Os principais significados teológicos da doutrina do nascimento virginal. Nós vamos perceber que a afirmação da natureza sobrenatural da salvação sem qualquer intervenção humana. Essa afirmação da natureza sobrenatural da salvação, sem qualquer intervenção do homem, ela vem no seguinte sentido. A salvação não depende de qualquer qualificação humana. A salvação é de origem e a origem humilde de Maria. A prova da singularidade de Jesus e a evidência do poder e soberania de Deus sobre a natureza do homem, a natureza da existência. É nesse sentido, então, que há um significado extremamente teológico, extremamente necessário da pessoa ou da humanidade de Cristo. A impecabilidade de Cristo. O testemunho dos apóstolos, o testemunho do próprio Cristo e o testemunho dos incrédulos. Jesus teria sido passível de pecar? Sua tentação foi genuína ou somente uma farsa? As tentações de Cristo foram reais, embora fossem insuficientes para vencê-lo? A natureza divina torna a pecabilidade impossível. O pecado não faz parte da natureza humana básica, mas sim da natureza humana corrompida. Então, nesse sentido, a impecabilidade de Jesus Cristo vem tanto quanto Adão e Eva, antes da queda, e Jesus foram os únicos seres humanos puros.
Isso se dá através dos testemunhos dos apóstolos, dos próprios Jesus Cristo e dos testemunhos dos incrédulos. As implicações teológicas da humanidade de Cristo. A morte expiatória de Jesus tem um valor para nós imensurável. Essa morte, ela foi um ato sacerdotal. Também há uma implicação teológica dessa humanidade de Cristo pelo fato dele ter experimentado a nossa natureza humana. Jesus intercede por nós e nos ajuda em nossas fraquezas porque ele conhece e ele experimentou a mesma natureza dos seus filhos. Em Cristo nós vemos representada a verdadeira humanidade, porque não podemos medir a humanidade de Cristo pela nossa, mas sim a nossa humanidade pelo de Jesus. E pela dependência da graça, sola graça, né? Pela graça de Deus é possível para o homem viver de acordo com o padrão divino. Somente pela graça, já se afirmava. Então, dentro dos nossos estudos da humanidade de Cristo, nós podemos perceber teologicamente que a humanidade de Cristo ela é importante nesse sentido, de que ela tem uma importância teológica tão grande quanto a sua divindade. Porém, ela é menos controversa em relação à divindade. Fiquem todos na paz de Jesus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.